Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar mais uma live do Fé e Afeto. Todas as segundas-feiras a gente está aqui para bater um papo bem legal com vocês, saber como vocês estão. Olá, Elielda, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite quem tá chegando aí. Quem puder, gente, quem for entrando, vai nesse aviãozinho aí que tá do lado de uma interrogação. Você pode mandar para todo mundo aí do seu Instagram. Manda aí, compartilha pra gente bater um papo bem legal com todo mundo. Hoje a gente tem um convidado super especial. Ele que vai se apresentar daqui a pouco, mas ele é pastor na Igreja Bethesda Fortaleza e também é uma pessoa, um estudioso, é formado em filosofia, assim como eu também, e exerce esse pastoreio na Igreja Bethesda Fortaleza e é um parceiro aqui, tá junto com a gente. E a gente fez esse convite para ele e ele de pronto cedeu. Cedeu não, né? Se prontificou a estar conosco nessa noite de segunda-feira. Então que você possa ter uma segunda-feira aí abençoada, uma segunda-feira que a gente possa compartilhar junto muita coisa que a gente tem em comum. Quem está entrando, boa noite. Boa noite a todo mundo. Nós vamos só cantar uma musiquinha aqui, um louvor. Depois a gente já começa o nosso bate-papo já de pronto. Não é isso, amor? É isso. Enquanto isso, vocês vão compartilhando até o papo começar, mas louvem conosco. E quem não conhece a gente, né? Quem tá entrando aqui não sabe de nome. Nós não nos conhece por nome. Eu sou o Fábio e Eu sou a Amanda. a gente é um casal. A gente constrói esse grupo, esse coletivo chamado Fé e Afeto. E nesse momento a gente está fazendo esse tipo de celebração, de conversa pela internet, porque nós, nesse momento, não podemos estar de forma presencial nos reunindo, porque nós estamos em meio de uma pandemia, né? E grande parte das pessoas que se reúnem com a gente, além de estarmos numa pandemia, grande parte das pessoas que se reúnem com a gente são pessoas de mais idade. Então, por esse motivo, a gente não está fazendo reunião presencial. Mas isso não diminui a nossa capacidade, a nossa fé, o nosso anseio, a nossa esperança. Então, vamos cantar um pouco aqui, vamos fazer um papo super legal entre a gente. Vamos dizer que Deus está aqui no meio de nós, amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
te falo, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir. Amém. Amém. Você tenha feito desse louvor a sua oração. Sem mais delongas, eu vou cantar um trecho de uma música que foi o que inspirou o tema, esse nosso tema de hoje, né? Não vou cantar ela toda porque eu não aprendi ela toda, sabe? Mas vou cantar um trecho aqui. A glória de Deus é compartilhar, é dividir, repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando, gerando mais vida, é ver a nossa vida gerando, gerando mais vida. Então, gente, a gente já vai chamar o Elienay aqui. Já tá aqui, eu acho. Acho que ele já fez o convite aqui. Bater esse papo. Peraí. Olá, boa noite. Tudo bem, Elienay? Como é que vão as coisas aí? Rapaz, a gente está de quarentena, tudo parado, né? E os movimentos são todos movimentos internos, né? E os encontros são assim, encontros virtuais, né? E eu tô aqui no meu escritório quase que a semana toda, porque a igreja, a gente teve redução de funcionários, essas coisas todas, né? E eu tô durante o dia inteiro aqui na igreja estudando, aproveitando para colocar em dia os estudos. Mas uma alegria conversar com vocês, Amanda, Fábio, e o trabalho que vocês desenvolvem. Já faz algum tempo que eu ouço falar. O Fábio buscou formas da gente poder participar e me convidou algumas vezes e a gente nunca conseguiu. Então, agora está dando certo, né? Unidos na crise, né? Sim. Eu queria ler, eu vou ler, né? Queria, né? Fica à vontade. Pra gente mediar a nossa conversa, né? Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que eu considero que ele diz uma coisa que nos norteia, né? A religião que nosso Deus, Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper por esse mundo. A gente está vivendo uma crise, né? Uma crise sanitária, uma crise do ponto de vista econômico, vão gerar, mas isso não quer dizer, a vida é sempre mais importante, não existe qualquer projeto econômico, não existe qualquer perspectiva de recuperação econômica se não tiver pessoas vivas. Nós estamos passando por esse momento que a gente está isolado, que a gente está enfrentando uma pandemia. Nosso estado, por exemplo, tem muita gente doente, né? As pessoas estão morrendo, pessoas próximas, né? Já deixou de ser algo distante de nós, passa a ser algo que está mais próximo, né? E são sonhos, são vidas interrompidas, são lutos, né? Que estão sendo gerados, né? Mas ao tempo que nós estamos vivendo isso, essa dor, essa tristeza, eu creio que também nós estamos vivendo uma onda de solidariedade. As pessoas, parece que nesse momento de crise, estão tendendo, né, de alguma forma, a se preocupar mais com os outros, a serem mais solidárias, a compartilharem, né, mais as coisas. Inclusive,
fazendo a autocrítica da necessidade de uma nova humanidade, de uma nova forma de pensar a humanidade, né? Então, como é que a gente pode pensar isso, né? O que é a glória de Deus é compartilhar, né? É algo que se faz cuidar dos outros, né? É aquela religião, é aquilo que a gente da Bethesda, né? Eu sou da Bethesda do Sítio São João aqui, que é próximo, né? A gente sempre fala que a religião é o amor, né? Como a gente interpreta isso, né, nesse momento, né? O amor como uma forma de nos reconectar a Deus, né? O amor como esse elemento. E como a gente tem, como é que você tem visto isso a partir desse momento, né? Desse momento de crise, mas ao mesmo tempo de uma crise, as pessoas meio que acordando, se preocupando com o seu vizinho, se preocupando com o outro, né? De alguma forma, tendo essa preocupação com o outro, com a coletividade, com a comunidade. Então, Fábio, sua introdução foi brilhante. Eu gosto de pensar o seguinte, que graças a Deus pelas heresias, né? Porque são elas que nos libertam de padrões muito fechados. E toda grande crise potencializa grandes heresias. E eu diria que a maioria das grandes heresias, nesse sentido, né, elas surgem como uma resposta a um padrão fechado que se esgota, que é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, se tornou um dogma, uma crença intocável, né? A ideia de um estado mínimo, a ideia de que as pessoas, elas são empresárias delas mesmas. Então, que qualquer tipo de ajuda, de pensar num Estado que ofereça garantias sociais, que busque contribuir para dar segurança social para as populações, é pensar em uma humanidade que vai se tornar preguiçosa, pouco produtiva, né? Que é uma perspectiva pessimista, terrível, que está no coração do capitalismo, né? E que domina as mentes internacionais. O Brasil hoje está sendo tocado, né, por um grupo de economistas, a partir do Ministério da Fazenda, inclusive ultrapassados, né? O Guedes, ele é um economista que se diz neoliberal, que ainda segue a cartilha de Chicago lá, né? De Chicago para o Chile, né? Aquela cartilha fechadinha de diminuir, né, os gastos do Estado com as pessoas, com a população, né? E o Estado fica livre para fazer outros movimentos, que na verdade é cuidar dos bancos e garantir o pagamento de juros e dividendos para as grandes corporações. Bom, e aí aparece a pandemia e o pessoal descobre que o Estado tem que ser mais forte, cara, senão todo mundo morre, não é? Que na hora do vamos ver, na hora que a coisa pega, se não tiver bastante Estado, instituições voltadas para cuidar das pessoas, as pessoas morrem. E aí morre todo mundo. Não morre só pobre, morre também rico. Mas morre principalmente pobre, né? Morre principalmente pobre, morre principalmente negros e negras, morre principalmente mulheres negras, pobres da periferia. Essa é a verdade. Os números estão aí confirmando isso. Então, os bairros ricos hoje de Fortaleza têm mais incidência de contágio que nos bairros da periferia, mas são os bairros da periferia que têm maior número de mortes, muito maior, né? Vicente Pison, Barra do Ceará e outros bairros da periferia de Fortaleza. Então, aí as pessoas acordam, né? Que tem que se rever, tem que ter um sistema de saúde público, porque na hora do vamos ver, o cara que é empresário, que cuida dos seus interesses, ele não tem recursos e não sabe se comportar para atender solidariamente, né? Então, a solidariedade, novamente, não aparece porque as pessoas
estão se tornando melhores. Eu, particularmente, não acredito que a gente vai se tornar uma humanidade melhor por causa dessa pandemia. Sim. Eu acho que se a gente conseguir instituições mais solidárias, né? Se a gente conseguir uma compreensão da vida humana melhor por parte das grandes organizações, já vai ser um grande avanço. E aí vem essa ideia de Deus, né? Também, na mesma lógica, uma boa crise ajuda a gente a repensar o divino. E aí você citou um texto de Tiago, que é um texto desconcertante, né? Porque quando ele fala de religião boa, ele não fala de culto, ele não fala de templo, ele não fala de religiosidade como a gente conhece, que reza, que cumpre regras, que ora, né, que segue uma cartilha. Ele fala de religiosidade pura e simplesmente no sentido de ajudar quem mais precisa. Porque as viúvas e os órfãos eram um grande drama social daquela época. Uma cultura de guerra, Né? além de estrangeiro, do estrangeiro também, mas numa cultura de guerra, adivinha quem mais morre? São os homens, porque vão para a guerra, né? E quando um povo é conquistado, o que faz o exército inimigo? Matam os homens e deixam as mulheres e as crianças, porque é mais fácil de você dominar. Então, a quantidade de viúva e de criança, numa cultura patriarcalista como aquela, passando fome. Passam fome. É o cúmulo da miséria. E aí, quando o Tiago fala assim, cuidar de órfãos e viúvas, Tiago, o profeta Isaías, né? E outros textos da Bíblia, é a questão daquele que mais precisa. Quem é que está precisando de sobreviver? É com ele que a gente tem que gastar. E a religião é isso. E aí, para terminar, João, né? João vai dizer para a gente que Deus é amor. E aí, quando ele fala Deus é amor, não é um conceito abstrato, né? O amor, essa virtude moral, não. Para. O amor é o cara do lado te pedindo socorro, que te incomoda, que te tira do seu sossego, que faz você refazer as suas contas para arrumar um lugar no seu orçamento para ajudar aquela pessoa, né? Aí ele diz assim: quem ama vê a Deus, quem não ama não vê a Deus. Quem ama tem a Deus, tem Deus, né? E quem não ama não tem Deus. E quem diz que ama a Deus, mas não cuida do cara que está do lado, precisando de ajuda, é mentiroso. Se a gente pensar bem, é uma grande loucura. A religião sem o amor, sem a solidariedade mais radical e concreta, é uma grande piração, uma grande fábrica de negócios. Oi? É letra morta, né? Religião letra sem morta. amor. E é uma fábrica de gente doida. Porque, cara, cadê Deus? Sim. Cadê Deus? Ninguém vê. João diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Agora, aquele que ama o próximo, vê a Deus. E quem não ama, não vê. Então, Deus está naquele que me reclama no mundo, a minha participação do Elianai, que fala, que salta aos meus olhos, que toca a Amanda, o Fábio. E aí você diz, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que me mexer. E é o que está acontecendo hoje com a gente, né? A gente está vendo que as pessoas estão passando fome. E precisam da gente. Então, vamos fazer alguma coisa, o quê? E aí os grupos aparecem. E aí, nessa crise toda absurda, a gente, surpreendentemente, tem mais Deus. Né? É nisso que eu acredito. A gente teve uma... Queria até falar um pouco sobre isso, né? Quando Jesus, em Mateus, né? Naquela parte lá do Mateus 25, que ele está falando, 24 e 25, quando ele fala das coisas últimas, né? Uma fala, digamos, escatológica de Jesus, né? Aquela passagem muito conhecida, né? Aquele que faz aos meus pequeninos, faz a mim, né? E a gente interpretar aquela dimensão da justiça que ele está chamando a nossa atenção, né?
quando eu estive doente, vocês me visitaram, né? É necessário que todas as pessoas tenham saúde, tenham garantia de saúde e não morram à míngua, né? Quando se fala, quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, é preciso que seja garantida essa condição básica, que é comer, se alimentar para as pessoas. Quando eu estive preso e vocês vieram me visitar, é necessário que as pessoas que estão no sistema carcerário tenham dignidade, né? Cumpram sua pena de forma digna e sejam ressocializadas, né? E aquele que faz, e ele está dizendo aqui, aquele que vai me encontrar, né? Aquele que me encontra, não é aquele que está todo dia nos padrões, né? Que segunda tem a de oração e ele vai. Na terça tem reunião de não sei o quê. Na quarta tem o culto. Na quinta tem o culto de doutrina. Na sexta-feira tem a oração. No sábado tem o grupo de jovens. Não. É aquele que olha para a vida, né? É aquele que olha para o outro. É aquele que é tocado pela vida, de fato. O Evangelho nos chama a ter sensibilidade em relação à vida, né? Isso é solidariedade, né? O que tu falou. Isso é que é amor, né? Isso é conhecer Sim. de fato a Deus. É conhecer Deus na minha relação com o outro, né? Deus não vai descer do céu, né? Tem aquela, eu gosto sempre de falar do final do Alto da Compadecida, né? Que o Chicó e o João Grilo e a esposa foram enxotados e eles estão com um bolo de casamento lá. E aí é o próprio Jesus disfarçado de pobre, né? E ele pede um bolo e diz, olha, um mendigo, né? Me dê um pedaço desse bolo. Aí o João Grilo, não, mas a gente está morrendo de fome também. Aí a mulher retruca, né? Exorta o João Grilo, né? Olha, às vezes Deus se disfarça de pobre para testar a nossa fé. Não é que Deus vai descer do céu, né? Ali é uma coisa poética, né? A poesia, a beleza da poesia do Ariano Suassuna. Mas chama a nossa atenção de que Deus está... quando nós fazemos alguma coisa pelo nosso próximo, pelo outro, é aquilo nós estamos fazendo pelo próprio Deus. Nós fazemos pelo próprio Deus, né? Aquele que faz aos meus pequeninos, faz a mim. E ai daqueles que escandalizarem, que desprezarem os meus pequeninos, né? Eu acho que isso é um chamado, né, para nós, é um chamado para nós de fé cristã. Né? E tu comentasse um pouco aí também. Então, vamos pensar aqui. O que é Deus? O que é Deus, cara? João diz que Deus é espírito, né? É uma das afirmações mais... João faz muitas afirmações heréticas, né? O apóstolo João, o evangelista João. E essa é uma delas. Deus é sopro. E aí, se Deus é sopro, a fala é entre Jesus e a mulher samaritana. Se Deus é sopro, então, cara, para com esse negócio de onde é que Deus está. Essa pergunta não faz o menor sentido. A gente fala, né? Você usou a expressão, Deus não vai descer do céu aqui. Meu, que céu? Que céu, cara? Antigamente, se tinha essa ideia de que o universo ele tinha 3 paralelos, né? O paralelo superior do céu, que era perfeito, onde habitavam os deuses, né? Tudo lá era sublime e perfeito. O paralelo do meio, que é aqui na Terra, onde nós convivemos com a morte, com a dor, o sofrimento, as doenças, as dificuldades, as imperfeições. E o paralelo inferior, onde habitam os mortos. A cabeça era assim, Isaías, Ezequiel, Jesus, esse pessoal todo ali no mundo bíblico via a vida assim. Quando fala inferno, a palavra inferno não tem na Bíblia. A palavra na Bíblia tem várias, né? Uma delas é Hades, que é uma referência mitológica, né, à morte, que significa literalmente sepultura, buraco. Lugar dos mortos. É o buraco, cara. Meu Deus, o que tem lá? Não sabe o que tem lá, né? E aí Deus estaria no céu, né, perfeito e tal. Só que a gente descobriu, a sociedade avançou, os conhecimentos se ampliaram, a gente descobriu que a Terra é redonda, né? A gente descobriu que a Terra não é o centro do universo, que a Terra faz parte de um sistema planetário em torno do Sol, uma estrela
que alimenta de calor, em torno do Sol nós gravitamos, nós orbitamos em torno do Sol, né? E descobrimos que não tem um céu lá em cima. Não existe esse céu e embaixo o inferno. O que existe é o grande universo infinito, né? Então, quem é Deus, cara? Cadê Deus? E aí Deus deixa de ser uma figura mitológica a partir do cristianismo e ganha a dimensão nervosa da vida humana. João vai dizer que Deus se fez carne, palavra criadora, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de um filho único, melhor de Deus. O que ele tinha de melhor para nos dar foi um homem, foi um de nós, Jesus. Sim. A gente viu a glória dele. Você cantou, começou a live cantando, que é o tema da live, né? Vimos a sua glória. A glória de Deus não é uma coisa distante, assustadora, não é? Perfeita. A glória de Deus é gente que compartilha com gente. Cadê Deus? Deus está naquilo que torna a vida mais digna, mais bonita, que faz a vida ser mais cheia de compaixão. É isso que cria a vida. Então, se a gente pode falar de Deus, a gente fala de um ser que faz a vida possível. Bom, mas onde é que está isso? Está no Fábio, que resolveu organizar um coletivo na periferia de Fortaleza, e Amanda, para cuidar das pessoas, falar de Jesus e promover dignidade a partir do Evangelho. Deus está ali, né? E eu acho, você fez referência à parábola, né, do capítulo 25 de Mateus, que é um estrondo, né? É um estrondo, vou repetir, é uma blasfêmia. A Bíblia com muita frequência é bastante herege, né? E tem muita blasfêmia, graças a Deus. Blasfêmia contra o Deus. Jesus é uma blasfêmia, um confrontador, né? Você é mais gentil do que eu, viu, Fábio? Eu digo logo que é uma blasfêmia mesmo. Blasfêmia por quê? Porque blasfema a ideia que eu tenho de Deus. O meu Deus, né? Supra-real, supra-sumo, motor imóvel lá de Aristóteles, né? Perfeito, impassível, totalmente outro. Em Jesus, esfarela, cara. E aí Jesus vai usar essa parábola e dizer que a diferença entre quem é dele e quem não é dele, né? Quem entendeu o que ele estava dizendo e quem não entendeu. É como o pastor que separa os bodes das ovelhas. E quem são as ovelhas? São vocês que visitaram os presos, que cuidaram dos doentes, que deram água para aqueles que tinham sede, pão para quem tem fome, que acolheram os estrangeiros. Aí os discípulos tomam um susto, mas quando foi que a gente fez isso? Todas as vezes que vocês cuidaram de um preso, fizeram a mim. Na verdade, eu inverti aqui, né? Ele diz assim, toda vez que vocês cuidaram de mim quando eu estive preso, quando eu tive sede e me deram de beber, né? Vocês é que são do reino de Deus. Aí eles, mas quando foi que a gente fez isso a você, Senhor? Quando fizeram a todos os pequeninos. Pô, mas por que um preso, cara, um cara que cometeu crimes, um cara que está numa condição de humilhação, de menos vida, por que esse cara, ele é uma referência de Deus? Que coisa maluca é essa? Eu diria, por quê? Porque ele, novamente, me reclama, ele me reivindica. Cara, se não tiver isso, eu viro um egoísta, eu embruteço, eu impedro. Ele tira da nossa segurança, né? Ele nos tira dessa... E eu viro uma pessoa insensível. Então, aquele cara que me toca, ele reclama de mim algo melhor, né? E aí eu diria assim, que Deus não é esse ser que está lá no céu, que de vez em quando vem e quebra meu galho com um milagrezinho legal. Cura minha dor de cabeça, né? Me dá prosperidade, abre a porta de emprego. Não é isso.
Até porque tem muita gente desempregada no mundo. Se for isso, Sim. então Deus não existe, né? Então Tem não é muita gente isso. passando fome, né? Então pronto. Então, se Deus é esse que de vez em quando resolve os problemas com milagre, falhou, né? Falhou. Então quem é Deus? Não é aquele que intervém. Vou usar aqui palavras teológicas. Deus não é o que intervém. Eu não acredito no Deus que intervém. Deus é aquele que interpela. Qual é a diferença? Intervir é ele vem, toma o meu lugar e faz aqui milagrosamente. Interpelar é clamar, é chamar, é convidar, é convocar, né? Deus é aquele que interpela, que chama Elianai, descruza o braço, cara, faz alguma coisa. Para aí de ficar só pregando sermão no púlpito da igreja e promove as pessoas, mobiliza as pessoas para fazer alguma coisa por quem está passando fome. E quando eu me importo com alguém, Deus está ali. Quer saber onde Deus está? Ali, no rosto do oprimido, me chamando, me interpelando. E aí quando eu atendo, é tão bonito, a vida fica tão digna, tão melhor, é tanto sentido para a vida, que eu não posso dizer outra coisa senão é Deus. É Deus entre nós. Acho que essa é a grande lógica, né, que a gente está trabalhando aqui. E isso é tão profundo, de fato, né? Queria até fazer um relato aqui, né? Logo quando começou a pandemia, né? Começou a quarentena, eu tinha arranjado um emprego e meu contrato foi suspenso, né? E a Amanda foi demitida aqui do emprego onde ela trabalhava. Eu era que estava sustentando a casa até eu arrumar um emprego, né? E os sinais do reino de Deus, né? E a presença, esses sinais, né? O próprio Deus agindo, ele não escolhe nem religião, nem fé, né? A gente está muito acostumado, às vezes, a entender se agir, essa glória de Deus compartilhada conosco, né? Apenas por meio da nossa fé, né? A gente entende a nossa fé é a única, verdadeira, e a gente rechaça todas as outras, né? E tiveram uns amigos que me ligaram, né? Tem um até que é ateu, inclusive. Ele disse assim: Fábio, a gente comprou umas coisas aqui no supermercado e a gente está chegando aí na tua casa e nós vamos te ajudar. Eu nem esperava, mas eu senti que aquilo foi o próprio Deus agindo sobre nós. E a gente em nenhum momento pediu, ligou para eles, mas tocou no coração deles, de uma dessas pessoas que nem acredita em Deus, nem entende, nem quer se exime dessa dimensão dessa espiritualidade, e o próprio Deus agiu sobre ele, né? E entender essa glória de Deus, entender esses sinais do reino, é muito mais do que um grupo de pessoas que está numa igreja, né? Muito mais do que isso. Eu diria assim que a religião ela tem o seu valor em si como uma referência onde nós depositamos conteúdos, revelações, né, memórias importantes para a nossa vida, para a esperança, para a nossa espiritualidade, mas ela se perde completamente quando ela se descola do mundo que reclama a nossa misericórdia, que reclama o nosso amor, que reclama a nossa participação. Não é? Então, eu diria, inclusive, que da mesma forma que Deus se manifesta entre ateus e outras expressões, e nas diversas expressões de fé, sem essa manifestação concreta do socorro ao outro, a religião vou repetir aqui, vira uma casa de gente doida. A pior doidice que tem. Que é o que a gente está vendo hoje no Brasil, inclusive. Eu converso com pessoas religiosas tradicionais de igrejas evangélicas, eu tomo um susto.
com o nível de emburrecimento dessas pessoas. Então, assim, é assustador a gente ver hoje no Brasil que muitos evangélicos, que grande parte dos evangélicos, está participando de um movimento para gerar o caos. Não é? Movimento que se manifesta contra uma estratégia sanitária de sobrevivência, que é a do confinamento, o lockdown, o afastamento social, o que for, que no mundo inteiro, né, bancada pelas melhores cabeças, estudiosos, pesquisadores, gente da saúde pública, gestores de saúde pública. E aí no mundo inteiro esse pessoal está trabalhando. Aí tem aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, uma corrente de ignorância e de confusão, porque ficam dizendo coisas absurdas, malucas, e as pessoas acreditam, né? Ah, estão enterrando caixão vazio lá no Amazonas, em Fortaleza, caixão com pedra. E aí passam-se 5, 6 dias, uma semana, para que os jornalistas consigam investigar e mostrar que aquilo foi fake, que aquela imagem não é uma imagem atual, que não aconteceu em Manaus, nem no Brasil, e tal, e tal, e tal, e tal. Pô, e os crentes estão aí participando disso. Pô, o que leva uma pessoa a tentar acreditar nisso? Se não uma alienação e uma desvalorização da vida. Porque qualquer pessoa, cara, com o mínimo de sensibilidade, que sabe o que está acontecendo no país, de inteligência emocional. Eu estou falando a palavra emocional porque tem a ver com sentir o que está acontecendo. Para pensar e diz, peraí, cara, essa notícia aqui parece estranho, isso aqui não faz sentido. Por que médicos e autoridades e políticos no mundo inteiro vão ficar enterrando caixão vazio só para enganar as pessoas? O que tem a ver comunismo com pandemia? Mínimo de sensibilidade, mas perderam. Por que um crente perde a referência? Porque ele perde a capacidade de sentir compaixão por quem está do lado dele, cara. É aí a crise da gente. As pessoas Empatia, ficam ali. Né? Oi? Empatia, né? A palavra da moda. Né? Perde a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? E isso é grave. É aí que a gente perde Deus. Né? Então, novamente, a religião é uma bênção. Porque da mesma forma, né, o espaço do culto pode ser um lugar de quebrantamento, de sensibilidade, de mobilizar as pessoas para o bem. Então, você faz parte da Bethesda, você sabe que várias Bethesdas estão mobilizadas para fazer cesta básica, para produzir máscaras, distribuir para as populações mais pobres, para visitar as casas. Né? A gente está fazendo uma campanha agora para ajudar a comunidade do Serve Luz com cestas básicas. Nós já conseguimos mais de 100 cestas básicas, cestas boas para o cara ter condição de sobreviver por 2, 3 semanas comendo todo dia adequadamente, né? A gente juntou tecido para poder fabricar máscaras e distribuir. Então, esse movimento acontece a partir da igreja. A igreja, ela pode ser esse lugar, eu diria, ímpar. Poucos lugares na sociedade têm a força moral, a força emocional que tem uma igreja. Agora, ao mesmo tempo, o inverso também é possível. Né? A igreja pode ser um céu, mas pode ser um inferno de alienação, de endurecimento. Como, cara? Como que uma igreja pode fazer parte de um projeto, né, que cultua a morte? Como? Não pode nunca desprezar. Eu vi esses dias um pastor aqui de Fortaleza, foi meu amigo na adolescência,
não vou citar o nome dele, porque acho que não convém. Mandaram para mim um vídeo dele, depois que o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio coerentemente decretaram, né, um maior rigor no confinamento, que alguns chamam de lockdown, né, que em inglês significa fechamento, né, isolamento. Ele foi a público e xingou o governador, xingou o prefeito, e aí veio com as pérolas que ele repetiu do perverso que hoje governa o Brasil. Ele disse assim: as pessoas vão morrer, lamento. As pessoas morrem o tempo todo. O que está sendo feito aí é uma incompetência, é uma mentira. Meu amigo, como assim? As pessoas vão morrer, lamento. É o contrário. Vamos fazer alguma coisa para salvar o maior número possível de vidas. Então, aí novamente, né? Há pouco tempo, o presidente fez uma comitiva, foi uma cena tosca, uma cena antidemocrática, porque são dois representantes, são representantes de poderes diferentes, né? Ele, representante do Poder Executivo, da presidência, saiu com um grupo de empresários. Quer dizer, nem era a representação do povo, de um segmento do povo. Um grupo de empresários, e marchou até o STF para se encontrar, de surpresa, entre aspas, né, com o ministro presidente do STF. As duas grandes representações do Executivo e do Judiciário. E aí, naquele encontro, ele se ouviu as pérolas como a do empresário que disse que muitos CNPJs vão morrer. Quando ele diz isso, eu falei: meu amigo, esse é o retrato de um mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Quer dizer, você tratar coisas como gente vai, com certeza, fazer você tratar gente como coisa. Ah, vão morrer muitas empresas, vai ser o caos. Mas, meu amigo, fazer empresas sobreviverem à custa de vidas, isso é a pior coisa que pode acontecer, não é? Eu nem vou usar a palavra CPF, porque CPF também é reduzir as pessoas à utilidade, né? Não vou nem falar de CPF. São vidas que têm nome, que têm pai, têm mãe, que são amados por alguém, seres humanos. E aí, novamente, o mundo inteiro está afirmando categoricamente que as nações e os estados têm condição de se endividar, de aumentar a dívida pública e socorrer as pessoas. E depois se vai buscar alternativas para reaquecer alguma economia que, por favor, tem que ser menos predatória. Melhor, tem que deixar de ser uma economia predatória que mata o planeta, que vai acabar matando todos nós, né? Uma economia menos suicidária, que para as pessoas participarem dela, elas têm que ter menos vida. Uma economia mais solidária, uma economia mais amorosa, mais consciente, né? Mais sensível. Então, eu repito novamente, a igreja, num momento como esse, não pode se aliar a quem debocha da vida. Tem que estar ao lado de quem luta pela vida. A igreja evangélica, a igreja cristã, tem que se colocar ao lado de quem quer que seja. É espírita, é ateu, é sem religião, é uma instituição política, é um youtuber, é um blogueiro, uma blogueira, é um ativista social, é político, não interessa. Está do lado do pobre, está do lado da vida, está do lado de Deus. E eu, Elianai, estou junto. E a minha igreja tem que estar junto com essa pessoa. Não é? É isso. Acho que esse é o nosso desafio. É isso. Entender essa dimensão. Parece que as pessoas, né? A gente chorou o avião da Chapecoense ter caído, né?
A gente chorou Brumadinho, né? A gente chorou Mariana. E quantas Marianas e quantos aviões da Chapecoense têm caído por dia mais? Quantos Brumadinhos têm acontecido Por nessas dia. últimas semanas? Por dia. Por dia, cara. E, 700 pessoas dá quase 3 Brumadinhos. sim, Dá quase 4 aviões da Chapecoense. Não é? 11 mil pessoas dá 3 ou 4 tragédias do 11 de setembro. Que mudou, né, o mundo e justificou, inclusive, a perversidade dos Estados Unidos de invadir o Iraque, que não tinha nada a ver com a história. sim. Você tem razão. A gente, e eu sempre nas orações aqui, nas conversas que eu tenho com a Amanda, é uma coisa que eu sempre tenho orado e tenho conversado, que Deus não tire de nós essa capacidade de sentir essa dor, Sim. né? Deus não quer que nós sejamos bobos alegres, né? Pessoas que estão cantarolando e felizes direto. E eu não estou dizendo isso para a gente se afogar em tristezas, né? Porque, inclusive, a gente tem criado rotas de fuga, né, para assistir um pouco menos de jornal, se informando, mas assistindo menos TV. A gente está assistindo muita série agora, assistindo até Breaking Bad, aí, um monte de coisa. Para ter um pouco, fugir um pouco disso, né? Sim, sim, Mas, claro. mas isso não pode tirar de nós essa capacidade de ter empatia com as pessoas. Porque a Dona Maria é o seu José, da esquina, da rua, do quarteirão, o tio de um amigo meu. E como assim? Como a gente pode dizer pessoas vão morrer? São histórias, né? Não são mais números, se tornaram histórias e de rostos parecidos, de pessoas conhecidas. E quando a gente começa a entender isso, são histórias, são sonhos que são interrompidos, né? A gente começa a sentir de que toca a gente. E a gente não pode perder essa sensibilidade em relação à vida. Eu acho que o pior sentimento que a gente pode ter de alguma coisa, Helena, em qualquer relação, é a indiferença. Porque quando a gente tem amor, a gente ama. Mas quando a gente tem ódio, a gente nos afeta também. O ódio, a raiva, o rancor, né? A pena, que são sentimentos que não são muito legais, mas são sentimentos que também nos afetam. Tá nos afetando ali. Tá dando... Agora, quando a gente transforma isso em algo que tanto faz, é indiferente, tanto faz como tanto fez, é só mais um ali, só mais alguns, vão morrer alguns. A gente perdeu. Eu acho que aí a gente perdeu o nosso senso de humanidade, a gente perdeu esse sentido que o próprio Jesus nos chama, né? Para ser sensível à vida, ser sensível, ser afetado por essas condições, né? Pela vida, pelo cotidiano. Deus nos chamou para ser pessoas alheias a isso, né? Tem, inclusive, já te passar um dos relatos do Luther King, né? Quando lutou contra o apartheid, tanto ele, Desmond Tutu, né, e esses caras que lutaram contra o apartheid nos seus respectivos países, Luther King disse que conversou com pastores negros, por exemplo, e tiveram pastores que estavam mais preocupados, que a igreja deles era mais importante do que lutar pelos direitos civis. Trazendo isso para cá, para nós, né, tem pastores que estão dizendo, vão morrer alguns. Mas que a gente transforma essa nossa oração para nunca ser indiferente em relação à vida, para nenhuma vida ser tratada como descartável por nós, porque Jesus não tratou assim. Verdade. E sabe o que é mais assustador? Eu acho que é importante fazer essa reflexão. É que eu acho que esses pastores, essas pastoras, que estão se aliando a esse necropoder, né? Que é o poder a favor da morte, que aceita a morte para se afirmar, essas igrejas, esses pastores, essas pastoras, também estão movidos por um interesse, né?
É o Marx que diz lá no 18 Brumário, siga o interesse. Olha aí, você quer entender a economia, quer entender o movimento das pessoas, preste atenção nos interesses que estão por trás dos movimentos. O que uma igreja, cara, pode se interessar pelo fim da quarentena se ela, com o mínimo de raciocínio, de informação, sabe que vai ampliar? Gente, a igreja lá da Coreia do Sul, que o pastor veio a público pedir perdão, que foi responsável por 60% da contaminação do coronavírus, da Covid-19 na Coreia do Sul. E de muitas mortes. O cara vai ser indiciado criminalmente, um pastor de uma igreja. Depois de tudo isso, uma igreja aqui no Brasil que se alia a esse tipo de discurso, na minha opinião, não é só uma igreja alienada que endeusa o Bolsonaro. Além disso, é uma igreja que está preocupada com a sua sobrevivência econômica. Porque, cara, eu sou pastor de igreja. A igreja, ela está sofrendo para pagar as contas. Eu estou me descabelando. Sim, o que resta, né? Mas assim, não é a igreja só que está passando dificuldade. Quem está assistindo a gente agora também. Sim. O Fábio, a Amanda, tá todo mundo. E aí esses pastores estão nem aí, cara, que vai matar. Vai morrer mesmo. Meu amigo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é um manifesto pela vida, é um manifesto contra a morte. A ressurreição de Jesus, que é o grande acontecimento propagado no Evangelho, é um manifesto contra a morte, pela vida. E aqueles que morreram, aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Ou seja, é um projeto para a vida. Como é que eu vou me associar a quem normaliza a morte? Nunca. Em hipótese alguma. É interessante a gente falar sobre isso, né? E queria te fazer conversar um pouco também, mas eu acho que tem um elemento não só econômico, eu acho que você deve com certeza se inteirar, né? Há um elemento também do ponto de vista da compreensão bíblica dessa galera, né? De que Deus tem uma cobertura espiritual para os seus fiéis e que as pessoas e que as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, os países que estão sofrendo por causa do pecado, porque não estão nem aí para Deus. Você é um salvo, você não vai pegar essa doença. Então foi prometido a grande parte das pessoas essa lógica triunfalista mesmo, que as pessoas estão imunes à vida. Imune à vida não, imune à morte, imune às derrotas, imune às questões que dizem respeito à vida, né? Mas, na verdade, Jesus nos chama a outra coisa, né? Jesus diz assim, né? No mundo vocês vão ter aflições, meus colegas. Não vai ter vida fácil, não vai ser moleza esse mundo, né? Inclusive para vocês, né? Aqueles que me seguem, aqueles que estão comigo, aqueles que ouvem as minhas palavras vão ser perseguidos, né? Vão ser desprezados e bem-aventurados são aqueles que serão desprezados. Jesus não está nos chamando para uma igreja para uma perspectiva de igreja que vai ter vida fácil nesse mundo. É a igreja que cumpre a sua vocação profética, né? De denunciar as injustiças, de denunciar aqueles que sorrateiam a fé, mas de anunciar uma boa notícia também. E essa igreja que cumpre a sua tarefa profética de anunciar e de denunciar, ela não vai ter vida fácil. Não. Né? A igreja que quer ter vida fácil, ela vai ter que se aliar com o poder, vai ter que buscar um projeto de poder. Ela não vai pelo caminho
mais difícil, aquele caminho que Jesus nos chamou, mas vai pelo caminho mais fácil. Eu diria que, concordando com você, que sempre que a igreja cumpre a sua vocação, essa vocação é a de estar disposta à mudança, à revolução, às reviravoltas. Sempre que uma igreja cumpre essa vocação, ela experimenta a contracorrente, né? É necessário isso. Não quer dizer que igreja não pode ter muita gente, não Sim. quer dizer que a igreja não pode ser próspera. Pode, e é desejável que seja. Mas com muita frequência ela vai perder muito quando ela fizer a opção por aquilo que é mais exigente. Então, compromisso com a justiça dá mais trabalho do que o compromisso com uma vida fácil e farta, né? Você falou aí, essa religião que se propõe a oferecer às pessoas uma sensação de vida blindada, vida excepcional. A Bíblia tem essa lógica ali também dentro dela. Porque a Bíblia não é um livro de uma ideia só, é de múltiplas ideias que vão se transformando, né? E que em Jesus ganham um ponto de convergência e de transformação. Por isso que o cristão, ele antes da Bíblia, ele acredita na pessoa de Jesus. E ele lê a Bíblia a partir de Jesus. Senão eu vou acreditar mesmo, cara, que se eu cumprir a lei, tudo de bom vai me acontecer. Não necessariamente. E aí, quando eu faço essa escolha por Jesus, ele avisa para mim, para o Fábio, para a Amanda, que nós estamos escolhendo um caminho que não é largo, que é o caminho estreito. Porque dá mais trabalho, eu tenho que pensar mais, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que me envolver com as pessoas dá trabalho. É mais fácil criar um ambiente de fantasia, de promessas maravilhosas, né, de vida acima do chão, né, do que de me envolver com o pobre, porque vai dar trabalho, eu vou ter que trabalhar com ele, eu vou ter que ouvir, eu vou ter que ajudá-lo a crescer, a superar a sua pobreza. Isso dá trabalho. Mas é aí que a gente vive a grandeza do reino de Deus. É aí que a gente foge da tentação de virar um louco, né? Um bobo alegre, que usa o nome de Deus em vão. É nessa hora. Elienay, a live do Instagram ela tem um limite, né, de tempo. E a gente já está mais ou menos chegando, o papo está muito bom. Mas eu queria que você fizesse... A gente queria lhe agradecer, queria que você fizesse as considerações finais aí, se despedisse da turma aí que está acompanhando. Então, primeiro, assim, a minha alegria de estar aqui com a Amanda, que tem uma voz linda. Não sabia do talento do Fábio, que toca violão. Vou te dar 2 dias para você aprender a música do Gerson Borges. E cantar ela inteira. Obrigado por participar aqui com vocês. Um beijão na Rebeca, na Ileide, na Elielda, né? Algumas pessoas da minha comunidade também entraram. Um beijão para vocês. Obrigado por terem participado. Uma alegria conhecer o grupo Fé e Afeto. Eu espero poder contribuir de outras maneiras, mais vezes, né? E assim, que bom que a gente está entendendo o melhor da fé, que é compartilhar. É isso mesmo. Beijão, obrigado. Obrigado, quem diz obrigado somos nós, a gente de fato. Muito agradecidos pela sua Tá presença. muito agradecido pela sua presença e queria que a gente se despedisse, queria fazer um relato. Durante um período, eu estava meio que chateado com tudo aquilo que vinha acontecendo no período da eleição, sabe? Eu conheci você e o Otacílio numa conversa, num papo que vocês fizeram lá na Filosofia da UES. E queria falar que esse papo foi muito importante, aquela conversa rápida, foi muito tocante, foi muito bonita e fez, de fato, a gente reacender nossa espiritualidade.
e que a gente vai seguir junto nesse caminho, que a gente possa ter outras oportunidades de conversar mais. Então, muito obrigado aí pela presença, pelo compartilhamento de fé, de espiritualidade, de esperança. Boa noite a todos. Até a próxima segunda.